Cairo cedia hoje reunião quadripartida com os chanceleres da Arábia Saudita, Egito, Turquia e Paquistão. Esforço regional para definir próximos passos nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Agora, espera-se que os países discutam a redução das tensões, a segurança regional e como evitar que acordos com Teherã fortaleçam a rede de grupos aliados do Irã. Para os estados do Golfo, a preocupação é evidente. O alívio das sanções ou acesso a fundos congelados poderia estabilizar a economia do Irã. Hezbollah, no Líbano, os Houthis, no Iêmen e as milícias no Iraque ainda estão ativos. Enquanto Cairo apoia a diplomacia, o subtexto é cautela. Potências regionais não querem que Washington e Teherã decidam o futuro do Oriente Médio sem elas. Para discutir mais sobre o assunto, contamos com a presença de Dália Ziada, especialista em Oriente Médio. Dália, qual é a real influência desses 4 ministros das relações exteriores no acordo entre Estados Unidos e Irã? E qual o principal objetivo em Cairo? Obrigada, Nicole. É um prazer estar com você. A resposta curta é que eles não têm influência. Ninguém tem influência além do Paquistão e do Catar neste momento, sendo que o Catar, na verdade, é o proprietário do resort na Suíça, onde as negociações entre os Estados Unidos e o Irã estão acontecendo agora. Então, essas são as duas partes que têm influência sobre essas negociações, ou eu diria, infelizmente, sobre o futuro do Oriente Médio em geral. O que estamos vendo no Cairo, em contraste, é essa reunião entre os líderes que ficaram de fora, que não foram convidados para fazer parte disso e que têm tentado, de todas as formas, mostrar a Washington que são um parceiro capaz de liderar essas negociações, mas no final das contas não estão envolvidos. Então, a reunião que está acontecendo hoje no Cairo, o tema geral, ironicamente, é Gaza e Líbia. Não era para ser nada sobre o Irã, mas eles só queriam mostrar que, bem, ainda estamos aqui, também vamos discutir o Irã. E eles mudaram o assunto para se encaixar nisso. Então, se olharmos para o quadro geral, se fizermos um mapeamento rápido de como os árabes hoje no Oriente Médio estão vendo esse acordo entre os Estados Unidos e o Irã, claro, existe um clima geral de decepção. Sabemos que em Israel, sabemos em alguns outros países que estão geograficamente mais próximos do Irã, mas, na verdade, o quadro é mais complicado do que isso. Então, você tem a Turquia e o Egito, que querem enfatizar seu papel regional, talvez como substitutos, como parceiros dos Estados Unidos, como substitutos do Irã como superpotência. Eles estão tentando continuar desempenhando esse papel, seja por meio de negociações ou de encontros, como o que estamos vendo hoje no Cairo. E nós temos os Estados Árabes do Golfo, ou para ser mais precisa, os Estados Árabes do Golfo, que estão tão confusos, tão decepcionados. A ministra da Arábia Saudita, a ministra das Relações Exteriores da Arábia Saudita, disse outro dia: nós não fazemos ideia sobre o fundo que foi mencionado nesse memorando de entendimento, ou de desentendimento, para ser mais precisa. Então, há um estado de confusão e um estado de medo em países como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, que são vistos como traidores pelo Irã. E eles sabem que terão que lidar com esse bandido na região, que é o regime iraniano, no futuro. E um memorando de desentendimento. Vou ficar com essa, Dália, eu gostei. Você fala sobre as diferentes opiniões e pontos de vista conflitantes que todos esses países têm quando se trata do Irã. Então, será que eles conseguem realmente chegar a uma mensagem unificada? Não, eu não acho que eles consigam, infelizmente, porque os interesses deles são diferentes. Então, você tem esse grupo formado por Catar e Omã, que querem ser mais amigáveis com o Irã, sabendo que, em geral, eles também apoiam o projeto islamista, com o qual todos eles concordam. E eles querem continuar nesse caminho. E você tem o outro grupo que eu chamo de eixo do bem, e muitas pessoas também chamam de eixo do bem. São pessoas que buscam paz e estabilidade, como os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, que normalizaram as relações com Israel, e também a Arábia Saudita, que já estava em negociações de normalização com Israel e que querem apenas que a região se acalme, que chegue à paz. O que vimos nos últimos dias com esse memorando horrível, infelizmente, é que ele marcou ou permitiu que o eixo do mal marcasse um ponto contra o eixo do bem.
E agora estamos vendo uma ruptura diplomática muito forte entre os países do Golfo. Eles não conseguem chegar a um acordo. E mesmo quando os Estados Unidos se referem ao Golfo, dizendo que estamos chegando a um acordo com os países do Golfo sobre tal e tal assunto, na verdade, eles estão se referindo principalmente ao Catar, não aos outros países, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e assim por diante. E aqui está a confusão. Dália Ziada, sua perspectiva é essencial para entendermos as diversas opiniões da região. Muito obrigada por participar da I24 News English. Obrigada por me receberem.